Presidente Augusto Melo está na Europa e pode definir venda do atacante Wesley. Vamos falar também sobre Alex Sandro, pode ser o novo lateral esquerdo do Corinthians, e Roger Guedes vem para o Corinthians ou não vem? Vou esclarecer esta história para vocês. E Igor Coronado até que enfim resolve jogar bola. Fiel, o vídeo está realmente bombando, recheado de informações do Corinthians para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Não perca essa chance de se inscrever, fazer parte desta família. E não esqueça também do like, porque nos ajuda muito a plataforma a espalhar esse vídeo para mais torcedores. Quando chegarmos a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas iguaizinhas essas para vocês. Combinado, fiel? Chega de enrolação então, vamos iniciar o vídeo do Timão. Então, fala, nação corintiana! Vocês acharam que eu não ia gritar, né? Vocês só acharam, tá, fiel? Então vamos lá. Fiel, notícia importante. Por que que é uma notícia importante? Porque a nossa contratação mais cara, Igor Coronado, resolveu jogar bola. E isso é muito importante. Por que, corintianeiro? Afinal, são 2,5 milhões mensal, fiel. Para os padrões do futebol brasileiro, é muita grana envolvida. Vocês concordam comigo? É a nossa contratação mais cara. Não só a nossa, mas do Brasil. Dificilmente um jogador hoje ganha 2,5 milhões de reais no Brasil. E a gente estava aí com o pé atrás referente ao Igor Coronado. Falei para vocês que a gente tem que esperar aí no mínimo, fiel, 1 ano para saber as condições reais do jogador. Tem a fase de adaptação, ele não estava sendo titular como em todos os jogos. Ele teve um período aí de lesão, lesionou o quadril, teve aí uma lesão no reto femoral na coxa esquerda. Então o Igor Coronado veio passando aí por uns trâmites complicados. Com a sua adaptação no Brasil, que ainda não está totalmente adaptado, ele vai ser o jogador que ele costumava ser lá na Arábia. Talvez não nas mesmas proporções, porque o futebol do Brasil tem um nível mais elevado. É jogo em 3 dias. Mas o Igor Coronado já mostrou ontem que sabe jogar bola. E para nós é óbvio que é muito bom ver o Igor Coronado jogar, ajudar o Corinthians. Até porque, cara, quando o Corinthians contratou o nosso Igor Coronado, foi o nosso divisor de águas. Foi o nosso rio de esperança. Foi o nosso meia armador que nós não temos. Então quando a gente vê um cara não rendendo, é lógico que as nossas esperanças vai caindo. E ele fez uma ótima partida. Parabéns ao Igor Coronado. Não só pelo gol, mas por passe. Enfim, foi um jogador excepcional dentro de campo. Mas calma, corintianeira, você tá ficando louco. Foi apenas uma partida, fiel. Vamos dar tempo ao tempo. Calma, como eu disse, você não pode fazer uma avaliação do jogador, sendo que o cara não tem 10 jogos ainda pelo Corinthians. Você tem que esperar um tempo para o jogador ver se ele vai se adaptar ou não. Você tem que esperar no mínimo aí você fazer uma avaliação do jogador, pelo menos aí uns 30 jogos, cara. Você tem que esperar pelo menos 1 ano para ver se o jogador realmente foi uma contratação que vingou ou não. Então eu fiquei muito feliz com o desempenho do Igor Coronado na última partida, muito feliz mesmo, porque se trata da nossa principal contratação. O jogador jogando como titular, o jogador rendendo, entrosando com a equipe. Eu acredito que ele só tem a ajudar no Corinthians. Afinal, na Arábia foram mais de 102 assistências. É muita assistência até para os padrões da Arábia, tá, fiel? Mas comentem o que vocês acharam do Igor Coronado na última partida dele diante do Racing aí. Comentem, porque eu quero saber muito a sua opinião. Vou responder todos os comentários também, sem exceção. Pode comentar, fiel. Antes da gente passar pela próxima notícia, corintianeiro, graças a Deus, recuperado 100% para trazer vídeo agora para vocês todos os dias, sem faltar. Se eu faltar, vocês podem me cobrar, graças a Deus, em paz aqui e aqui. Recebi notícias maravilhosas aí dos últimos exames e graças a Deus agora estamos aptos a continuar o nosso trabalho. Certo, fiel? Muito obrigado pelas mensagens de carinhos de vocês. Estava lendo bastante e agora vou voltar aí respondendo todos os comentários, correto? Fiel, e as informações não param por aí, porque o Augusto Melo, nosso presidente, está na Europa, tá? E não é só para assistir a final da Champions. O roteiro do presidente Augusto Melo também inclui a Inglaterra aí para fechar, ou pelo menos para tentar fechar os últimos trâmites aí com o West Ham
para a venda do atacante Wesley. É isso mesmo, fiel. Eu bati o martelo aqui para vocês, bati no peito, que até o meio do ano, na abertura dessa abertura de janela, o nosso atacante Wesley não passa. É muita sondagem, jogador de apenas 19 anos, tem o West Ham, tem o Sevilha, tem o Lyon, tem o Everton, muitos clubes que querem o jogador e não é para menos, ele vem se destacando, vem jogando muito bem. E a Europa, ela procura aquele tipo de jogador, fiel, jovem, aquele jogador que tem perspectiva de venda futura. E o Wesley não é diferente. É um jogador que está a evoluir muito, é um jogador que é muito rápido, no mano a mano, é impossível parar o Wesley, e tem só 19 anos, tem todos os padrões que a Europa gosta, que é o Wesley. Então, possivelmente, não veremos o Wesley no Corinthians no meio do ano. A grande questão aqui é uma só. O Wesley vai sair, a gente tem que repor a posição. Na minha opinião, o Pedro Henrique não conseguiu se destacar com a camisa do Corinthians. Então, a gente tem que repor a um cara à altura. Ah, corintianeiro, mas vamos tentar contratar o Michael. Vamos tentar é diferente de contratar. Apesar que o contrato do Michael, fiel, vai até o meio do ano de 2026 e o Al Hilal vai dispensar o jogador porque está contratando vários jogadores para a posição do atacante e o Al Hilal pretende aí negociar o Michael. Não estou dizendo aqui que ele vai vir para o Corinthians, mas já trouxe em vídeos anteriores que o Michael será pauta e o Corinthians pode sim tentar sua contratação, ainda mais com a venda do Wesley. Se vender mesmo, se realmente bater o martelo, aí sim o Corinthians vai para cima do Michael, tá? Quero que vocês comentem referente a esta opinião. Fiel, o Augusto Melo, mesmo estando na Europa, a gente não pode deixar de frisar aqui para vocês que o Corinthians vive uma crise política, vamos dizer assim, externamente falando. O clube futebolisticamente vem evoluindo, estou gostando muito de ver. Afinal, fiel, foram 11 contratações, já vou entrar nesse mérito para vocês, mas a questão aqui é que o Corinthians vive uma crise política, não podemos negar. A saída do nosso diretor jurídico Yunque Lee, do adjunto Fernando Perino, cara, Rosalá Santoro quase saiu, o adjunto Fernando Alba quase saiu do Corinthians também, então várias pessoas de nomes importantes quase deixaram o Corinthians por causa de uma coisa: Rubão, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, oposição. Enquanto esses caras não vê o Corinthians perder o contrato com a Vaidbet, ou não vê o Augusto Melo caindo, eu falo no modo de dizer assim, perdendo a sua força política, eles não vão sossegar. Porque eles querem, filho, eles querem voltar ao poder do Corinthians. E como eles fazem isso? O Augusto Melo, em poucos dias, tem o maior patrocínio master do Brasil, fechou com a Abrax em 330 milhões pelas placas do CT, tá fechando aí os Numbers Rights a mais de 1 bi, direitos de transmissões de TV de 2025 a 2029 a mais de 300 milhões. Então como que você derruba um cara desse? Não tem como. No voto democrático, no peito a peito, não tem como você derrubar um cara desse. O cara fez o que eles não fizeram em 16 anos, o cara fez em dias. Então como que você derruba um presidente desse? Você tem que começar a gerar bombas, você tem que começar a gerar crise, e é o que essa política aí está tentando fazer, essa corja, esses vagabundos que chama imprensa, que chama Duílio, que chama Andrés, que chama Rubão, que chama André Negão. Essa corja aí, esse povo não presta, esse povo é vagabundo, fiel. Eu não tenho medo de falar não, porque eles não vão parar enquanto não vê o Corinthians cair, enquanto não vê o Corinthians na berlinda. É isso que eles não vão parar, eles não vão se saciar enquanto o Corinthians não estiver sendo prejudicado totalmente com o Augusto Melo à frente. Eles não querem saber se vai manchar a imagem disso aqui, ó. Eles querem derrubar o cara que está na presidência, e esse cara é o Augusto Melo, tá, filho? Então mais coisas aí, mais problemas conturbados vão acontecer, vocês podem esperar. O contrato ainda está sendo investigado novamente, tá, filho? E eles não vão parar. Basta nós, torcedores, apoiar o Augusto Melo, dar tempo a ele, manter águas calmas, águas tranquilas, tá, fiel? Porque eu tenho certeza que o Corinthians vai chegar lá, tá? Tenho certeza que o Corinthians vai chegar lá, estamos no caminho certo. E não é só porque ganhamos do Racing que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo porque daquele time de 2012 só sobrou o Fagner.
Estamos no caminho certo porque houve uma reformulação, foram várias contratações. Estamos com um time dentro de campo hoje novo, é ou não é, Fel? Tirando o Fagner, que é o nosso jogador mais velho, qual o jogador mais velho que tem no Corinthians hoje que é titular? Fala aí, vamos ver. Temos o Félix Torres, recentemente convocado para a seleção do Equador. Temos o Kaká, o Carlos Miguel, o Mateuzinho, apesar que o Fagner hoje é titular. O Hugo, que está apresentando uma boa evolução, mas acho que ainda precisamos de um lateral esquerdo. Ranieri, que pelo amor de Deus, esse cara vai ser um novo Ralf. Breno Bidon, se consagrando, ganhando confiança cada vez mais, novo. Rodrigo Garro, novo. Wesley, novo. Yuri Alberto, novo. Coronado, novo. Romero, quando joga, novo. Então, fiel, é um time totalmente novo, um time com gás. Treinador novo, que querendo ou não, o Antônio Oliveira já trouxe informações para vocês aqui de treino. O Antônio Oliveira sai de campo, ele está transpirando mais que os próprios jogadores, um cara que está participando a cada jogada, correndo, mas aquele treinador velho, aquele treinador que não tem mais nada a provar para ninguém, que fica lá só na beira do campo de bracinho cruzado, olhando. Não, o Antônio Oliveira ele tem esse gás. Então é um Corinthians totalmente em reformulação e é um Corinthians que eu tenho certeza que vamos chegar lá, porque nenhuma reformulação é fácil, tá, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. E espero que essa crise política possa abafar, que esses caras possam desistir de tentar derrubar o Corinthians, tá? Comentem aí, fiel. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque saiu informações que Roger Guedes poderia estar de volta ao Corinthians. Fiel, afinal, qualquer coisinha que saia, vocês enchem de pergunta e nada contra. Pode perguntar mesmo à vontade, que o Roger Guedes poderia vir ser jogador do Corinthians novamente. Fiel, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. O Antônio Oliveira, apesar que na coletiva ele falou em tom de brincadeira, tá? Mas o Roger Guedes, eu acredito sim que ele vai jogar no Corinthians. Acredito muito, um dia, mas não agora. Roger Guedes ganha 5 a 6 milhões lá, é artilheiro do time, titular totalmente absoluto. Os caras mexem com petróleo, sem chance alguma do Corinthians trazer o Roger Guedes, a não ser que haja aí que eles desvinculem o contrato lá e o jogador venha jogar no Corinthians, porque ele disse que no Brasil jogaria novamente só no Corinthians. Mas, fiel, venhamos e convenhamos, não existe contato, não existe proposta, não existe nada. Então o Roger Guedes ele não vem ser jogador do Corinthians. E não é opinião, é informação, tá? Roger Guedes não será jogador do Corinthians, pelo menos por enquanto agora, tá, fiel? Lógico que mais pra frente, como eu disse pra vocês, eu acredito que ele possa voltar a jogar no Corinthians, mas não é agora, ele está muito bem estabelecido lá e não vem para o Corinthians neste momento. Ainda falando sobre mercado da bola, a grande questão agora é: Alex Sandro pode ser jogador do Corinthians, corintianeiro ou não? E eu falo para vocês aqui que pode sim. Por quê? E de novo, eu não trabalho com opinião. Quando eu dou uma opinião sobre um assunto, é aquele assunto ali e eu deixo muito bem claro. É informação. Times como São Paulo, Corinthians e Grêmio têm interesse no Alex Sandro. Só que o Corinthians é um pouco diferente. O Corinthians demonstrou interesse. Conversei com as pessoas no qual trabalho antes de trazer esse vídeo aqui para vocês. Corintianeiro, foi exatamente o que me disse. O interesse existe, mas ainda não existe proposta, não existe nada. O Corinthians não vai entrar em leilão. Mas como aconteceu esse interesse do Corinthians no Alex Sandro? Após o nosso treinador Antônio Oliveira autorizar. Olha, eu autorizo, eu quero Alex Sandro. É lógico que é um jogador que interessa a todos, mas a minha opinião, agora já é opinião, fiel, eu não vejo a contratação do Alex Sandro com bons olhos. Como eu disse pouco tempo agora, é um time em reformulação, é um time totalmente novo. Não precisamos de um lateral de 34 anos de idade na nossa lateral esquerda. Com todo respeito ao atleta que já jogou Copa do Mundo. Juventus é outro nível, né, fiel? Só que não precisamos de um lateral esquerdo. Aí é opinião, quero saber a opinião de vocês, de 34 anos de idade. E nem do Hugo também, apesar do jogador estar apresentando evolução dentro de campo. Mas precisamos de um lateral bom, um lateral novo, um lateral que seja rápido, um lateral que esteja com gana de fazer o seu nome, ou que já tem um nome feito, mas está jogando em grande nível. A gente não pode contratar um jogador que vai ganhar aí no mínimo 2 milhões de reais e a gente não sabe se vai vingar ou não. O interesse existe, fiel, assim como existe o interesse do São Paulo e do Grêmio também. Mas não tem nada certo, não tem nada concreto, não existe proposta.
não existe início de contato, não existe nada, mas existe um interesse e existe autorização do Antônio Oliveira. O Corinthians não tomou nenhuma medida referente ao Alexandre, até porque o nosso presidente está na Europa, mas já que tem autorização do Antônio Oliveira e pelas informações que recebi, logo pode acontecer um contato aí entre Corinthians e Alexandre, que vai ficar livre no mercado, porque o seu contrato vence agora no meio do ano, faltando poucos dias aí para vencer. Fiel, qualquer novidade que tiver do Alexandre ou da venda do Wesley ou de qualquer outra situação do Corinthians, eu vou trazer para vocês aqui sem sombra de dúvida. E agora com o corintianeiro apto a trabalhar novamente, 6 horas da tarde, tem mais vídeo. Quero você aqui, tá, fiel? Comentem aí. Quero você 6 horas da tarde aqui novamente e terei novidades para passar para vocês 6 horas da tarde. Então é importante que você venha aqui. Combinado? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!